Olá, pessoal. Prosseguindo então com o crime de incêndio, artigo 250. Agora vamos para o estudo das majorantes do parágrafo 1º. Por gentileza, acompanhem comigo a leitura. Eu vou ler aqui no meu greco. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3. Inciso 1º. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Tem uma polêmica aqui com relação ao estelionato que eu comentei no vídeo anterior. Eu posso atear fogo e produzir um incêndio, um fogo de proporções perigosas, em algo que é meu carro, minha casa, e que está no seguro, cujo intuito é obter o valor desse seguro, dessa indenização. Nesse caso, eu estaria produzindo um incêndio para obter vantagem própria. Porém, aqui tem uma divergência na doutrina. Alguns doutrinadores dizem que, nesse caso, eu responderia única e exclusivamente pelo crime de estelionato. 171, parágrafo 2º, inciso 5º. Fraude para recebimento de valor de indenização seguro. Outros doutrinadores dizem que eu responderia única e exclusivamente pelo crime de incêndio, por ser um crime mais grave. Esse incêndio ali, o incêndio majorado do parágrafo 1º, inciso 1º, né, que é uma causa de aumento de pena pelo intuito lucrativo. E há aqueles que entendem que eu responderia pelos dois crimes. O crime de fraude para recebimento do valor do seguro, que é uma modalidade de estelionato, mais o crime de incêndio. Só que agora o incêndio seria simples, sem a majorante do parágrafo 1º, inciso 1º, porque senão daria o famoso bis in idem, o choque. Então tem essas três posições. A majoritária, ainda que eu tenho visto, encontrado, é que responderia somente pelo crime de estelionato. E alguns colocam também estelionato e incêndio simples. A minoritária seria só o crime de incêndio. Mas as três posições são válidas, as três têm adeptos na doutrina e na jurisprudência, então não dá para falar que uma está errada ou outra está certa. Próxima majorante, inciso 2º, que agora tem várias, inclusive, tem alíneas. A linha A, incêndio em casa habitada ou destinada à habitação. Casa habitada, não é preciso que no momento ela esteja habitada, ou seja, não é preciso que no momento existam pessoas dentro. Tá? Se alguém tacar fogo na minha casa e eu não estou, porque eu estou passeando ou viajando, é claro que é incêndio em casa habitada e vai ter a majorante. Casa destinada à habitação é aquela que no momento ninguém está residindo, mas ela é destinada à moradia. Por exemplo, eu tenho uma casa para alugar, tenho uma casa na praia. No momento ela não foi alugada ainda, mas ela é destinada à moradia. Então, se houver incêndio, ele será majorado. A linha B do inciso 2º. Em edifício público ou destinado a uso público ou obra de assistência social ou de cultura. Edifício público é aquele pertencente ao governo. Por exemplo, um fórum, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. E edifícios destinados a uso público são todos os estabelecimentos comerciais, educacionais, onde as pessoas frequentam. Então, uma lanchonete, um restaurante, um cinema, uma faculdade. Embora a faculdade provavelmente entraria como obra de assistência social ou de cultura, De cultura, um museu, por exemplo, uma escola. Então, são locais frequentados pelas pessoas, de uso comum do povo. Obviamente que vai ter a majorante. A linha C. Embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Aqui é muito comum, quando a gente verifica atentados promovidos pelo crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, eles costumam provocar incêndio em ônibus, que é um meio de transporte de uso comum e coletivo.
Então, nesse caso, nós teríamos o incêndio majorado. Em embarcação, navios, barcos também, iate, comboio, né? Comboio, por exemplo, de veículos. A linha D, estação ferroviária ou aeródromo. Aeródromo é o local em que se fabricam, se consertam aviões, e ele é um sentido mais amplo do que o mero aeroporto. Então ele abrange o aeroporto, sim, tá? Porque é um vocábulo amplo, né? Maior, vamos dizer, do que meramente aeroporto. Estação ferroviária. O trem, ele era um meio comum, às vezes até o único meio de transporte, quando da elaboração do Código Penal, 1940, 1930. Por isso que a lei fala estação ferroviária. Hoje, o trem ainda é usado como meio de transporte, claro. Cidades maiores como São Paulo e Rio de Janeiro tem muito. Algumas outras cidades ele é utilizado como meio de locomoção turística. Porém, nós hoje usamos muito o avião. Usamos ônibus. Eu posso incluir aqui a estação rodoviária? Não. Apesar de ser tudo muito parecido, análogo, nesse caso, se eu fizesse uma interpretação analógica, ela seria in pejus ou in malam partem, o que a gente já estudou que é proibido. Porém, rodoviária, o metrô, né? Os aviões, se não der para incluir nesse inciso, por exemplo, no caso da estação rodoviária não dá, como eu acabei de falar, vocês vão incluir na linha lá onde fala de edifício de uso comum do povo. Então, é majorado do mesmo jeito. A linha E, estaleiro, fábrica ou oficina. Estaleiro é o local em que se fabricam e consertam navios, barcos. E fábrica e oficina, N, né? Tem N fábricas e oficinas aqui que a gente poderia incluir e que o incêndio é majorado. A linha G, poço petrolífico, galeria de mineração. A majorante, ela se justifica pelo próprio nome, pelo que está escrito na linha, né? São locais de facilmente haver combustão, então por isso a causa de aumento de pena. A linha F, pulei a linha F. Em depósito de explosivo combustível inflamável, também a majorante se justifica pela maior capacidade de combustão. E a linha H, atenção à linha H. Em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Essa linha aqui, ela está parcialmente revogada pela legislação ambiental. Se o incêndio for em mata ou floresta, ele não é mais incêndio pelo Código Penal. Ele é incêndio ambiental, incêndio florestal, e aí nós vamos aplicar a lei ambiental, que é a Lei 9.605 de 98. Permanece, porém, no Código Penal o incêndio em pastagens ou em lavoura, tá? Esse é majorado ainda pelo CP. Bom, do incêndio, o principal, né? Eu tô até falando rápido, comendo as palavras, para aproveitar o tempo, né? De incêndio seria mais ou menos isso. Nós temos a seguir o artigo 251, que também é um crime importante, que é o crime de explosão. Nós temos a seguinte leitura, por gentileza acompanhem. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. O interessante aqui da explosão é que nós não teremos crime somente quando houver a explosão. O simples arremesso ou a colocação de artefatos explosivos também classifica o crime como consumadíssimo. Então, se eu jogar uma granada, se eu jogar uma bomba, se eu simplesmente colocar um engenho explosivo, caracteriza o crime de explosão do mesmo jeito. Nós temos a modalidade privilegiada, que realmente é privilegiadora, no parágrafo 1º, e diz assim:
se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Por exemplo, pólvora. A pólvora, ela é uma substância explosiva, mas ela não tem a capacidade de explosão do dinamite. Então, por isso que é uma pena menor, né, do que a do caput, é uma privilegiadora. Temos também o crime de explosão majorada, com as mesmas majorantes do artigo 250, tanto é que o 251 remete ao 250, e caso a gente venha a ter resultado agravador, morte ou lesão corporal grave ou gravíssima culposamente, vocês vão aplicar também o 258, 251 combinado com o 258, conforme eu havia explicado no vídeo anterior. Vamos ver o que mais aqui. O 252, uso de gás tóxico asfixiante. Entra aqui qualquer gás que coloque em perigo a saúde, a vida, a integridade física. Por exemplo, gás lacrimogênio, spray de pimenta. Gás tóxico é aquele que pode levar ao óbito porque ele é venenoso. E o gás asfixiante porque ele obstrui as vias aéreas ou respiratórias, como por exemplo o spray de pimenta. Eu não posso utilizar o gás tóxico asfixiante visando matar alguém. No crime anterior de explosão, eu não posso lançar um artefato explosivo com o intuito único e exclusivo de acertar e matar alguém, porque senão eu estou com dolo de dano. E aí o meu crime é homicídio consumado ou tentado. Esses são crimes de perigo. Então o meu dolo não é matar ou lesionar alguém, é colocar em perigo a vida, a integridade física, a saúde ou o patrimônio. Cuidado com o dolo na prova. O 253, fabricação, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico asfixiante, conforme eu coloquei no material para vocês. Esse artigo ele está parcialmente revogado pelo Estatuto do Desarmamento ou Lei de Armas de Fogo, que é a Lei 10.826 de 2003, somente na parte que fala de artefato explosivo. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico asfixiante, ou material destinado à fabricação. Só vai ficar aqui nesse artigo do Código Penal no que se refere a gás tóxico asfixiante ou material destinado à fabricação desses gases. No que se refere a engenho, artefato explosivo ou material destinado a coisas explosivas, nós vamos para o crime da Lei de Armas de Fogo, ok? Tô me perdendo, que eu quero falar muito rápido e eu tô olhando o tempo aqui. Inundação, artigo 254. E o perigo de inundação, o 255. Causar inundação. Inundação, nós vamos ter o mesmo raciocínio do incêndio. Não é qualquer alagamento que é crime, tá? É um alagamento de proporções grandes e perigosas. Tem que colocar em risco a vida, a saúde, a integridade física ou patrimônio de alguém. Senão poderá ser fato atípico ou meramente o artigo 161 do Código Penal, no caso de usurpação de águas alheias, tá? Ou até mesmo um crime de dano. Mas para ser crime de perigo comum, inundação, tem que haver o perigo comum e coletivo. Esses não têm muita importância. O 256 é importante. Desabamento ou desmoronamento. Vou lê-lo. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. E tem também a forma culposa. Desabamento é quando ocorre, por exemplo, desabamento de um morro, de algo produzido pela natureza. O desmoronamento pela natureza. O desabamento de construções produzidas pelo homem, pela mão humana. No que tange ao desabamento ou desmoronamento, nós podemos incluir ou enquadrar aqui
o acidente gravíssimo, por sinal, que teve em Mariana há uns 3, 4 anos atrás, e esse agora, pior ainda, mais grave, de Brumadinho, porque foi um desabamento ou desmoronamento. Não é inundação, apesar de haver água no meio, né? Mas nós tivemos a queda de barragens, a destruição com dejetos, com objetos, então não é água exclusivamente. Por isso não é crime de inundação, é crime de desabamento ou desmoronamento. Ok, pessoal? Até passei aqui do prazo que eu queria, que eu estou olhando aqui. Mas eu vou fazendo outros videozinhos para a gente continuar com os crimes contra a incolumidade pública, os crimes contra os meios de comunicação e transporte. E vocês vão entrando no sistema que eu vou estar postando os vídeos. Obrigada.